quarta maior população carcerária do mundo. O número de encarcerados no Brasil triplicou nos últimos 14 anos. A maior parte dos crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. Os presídios estão superlotados e falta infraestrutura. Ou seja, cada cela tem capacidade de abrigar 8 detentos, mas abriga, em média, 13, sendo que 40% dos presos ainda não foram a julgamento por falta de defensores públicos. E muitas vezes, no fim do processo, uma grande quantia não é condenada. Para ser mais exato, 39% deles saem impunes. E apesar da ideologia de bandido bom é bandido morto, se aderirmos a essa perspectiva, estaremos sendo tão criminosos quanto eles, já que iria contra a lei número 7.210, artigo 40, que diz: impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Ou seja, a pena de morte não é permitida e vai contra a ética constitucional. A segurança dentro dos presídios é quase nula, posto que os detentos sofrem constantemente assédio físico e moral, sendo espancados e abusados sexualmente, tanto pelos próprios detentos quanto por agentes penitenciários. O custo de um presidiário é de 12 bilhões anualmente. Tal verba poderia ser investida em programas de educação e saúde. Visto tudo abordado anteriormente, as cadeias não estão aptas a ressocializar o preso. E a prova disso são os 70% deles que voltam a cometer crimes que tornam o sistema falho. Os crimes que mais encarceram? Os crimes que mais encarceram são, como se fala, o de tráfico de drogas, né? O que é referente também a 157, que é latrocínio seguido de morte, que é um furto, é um roubo seguido de morte, né? Então, e ainda a parte de estupro, né? 217, né? E 217A. Como que alguns presos ainda conseguem controlar o tráfico dentro dos presídios? Através de, vamos dizer que, de alguns interfúgios que, como por exemplo, tentar corromper o guarda, né, da penitenciária, ou algum membro, né, da instituição, até mesmo advogado, né. Muitos advogados se passam por isso, né, para levar, né, um recadinho do traficante para o comparsa que está lá fora, né, fazendo as vendas do tráfico. Se a pena de morte fosse legal no Brasil, poderia haver a diminuição do crime? Não, negativo. A pena de morte só iria acobertar alguns crimes e tudo mais. E a lei só serve para os pequenos, né? Para a maioria do povo não serve, só serve para a classe mais pobre. E que seria mais afetada, né? Por causa dos abusos de poder, por causa de N fatores, né? Que as instituições, né? Como um todo, né? Deixam a desejar nesse sentido. Sou professora do curso de Letras da Faculdade de Formação dos Professores da UERJ e a contribuição que eu posso dar a vocês, é que eu trabalho com meninos em conflito com a lei aqui em São Gonçalo e no Rio de Janeiro tem um projeto com o Tribunal de Justiça em que eu trabalho com pessoas em conflito com a lei, maiores e menores de idade. O que pode ser feito para melhorar as condições dos presos dentro do presídio? Bom, em relação ao espaço que eu conheço, que é o CRIAD, né, que é o Centro de Recursos Integrados de Atenção ao Adolescente, que fica aqui em São Gonçalo, ali no Rodo, o que eu posso dizer a vocês é que se vocês entrarem lá, se entrassem lá, vocês ficariam bastante assustados com as condições, né? Que embora o espaço seja aparentemente agradável externamente, ele é muito impróprio para um adolescente. Então, acho que o que poderia ser importante, já que a ideia é ressocializar, que ele se perceba como membro da sociedade, que o espaço em que isso vai acontecer fosse apropriado para um adolescente, não como que é praticamente uma cela, como de um presídio normal, em que eles ficam separados por facções. Então, na verdade, assim, pouco se avança em relação a eles compreenderem qual é o lugar deles na sociedade, porque eles acabam circulando no mesmo espaço, com as mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas. Então, a ideia é que eles, pouco ali naquele espaço, têm a oportunidade de enxergar para além do muro, né, das grades. Se a pena de morte fosse legal no Brasil, poderia haver diminuição do crime? Bom, eu sou em princípio contra a pena de morte por questão de
princípios, valores, princípios éticos. Mas as pesquisas mostram que os países em que existe pena de morte, o crime não reduz. Né? Há várias pesquisas sobre isso. Eu acho que, na verdade, o crime ele tem várias motivações e que o medo da pena de morte, que é o que se alega, na verdade não é um argumento, não funciona. Né? E ainda mais no Brasil, em que a gente teria um risco muito grande de ter julgamentos inadequados, injustiças sendo mais gravemente cometidas, né? Em que a vida de uma pessoa está posta em risco. Né? Então, eu acho que, em princípio, nem diminui o crime, nem é um argumento válido dizer que alguém teria medo. O que acontece com os ex-detentos? Eles vão continuar tendo a mesma facilidade que nós para se introduzirem dentro do mercado de trabalho novamente? Não, olha, o menor de idade, quando ele cumpre a lei, a medida dele é extinta, a medida socioeducativa. Então, é apagado o que aconteceu. Então, se o que é proposto fosse realizado, quer dizer, se ele fosse realmente ressocializado, se ele tivesse acesso à educação e tudo mais, o empregador nem saberia que ele cometeu algum tipo de infração na menoridade. O que acontece é que, em geral, não tem sido feito esse processo da reeducação. Então, é pouco provável que eles tenham a mesma chance que vocês. Né? A maioria deles continua sendo analfabeta ou com um processo de alfabetização muito precário, com 16, 17, 18 anos. Eles estão com defasagem de conhecimento muito grande, estão fora da escola, muitos estão fora da escola há 3, 4, 5 anos, porque por causa dos desenvolvimentos que eles tiveram depois, né? Então, isso em relação aos menores, se fosse feito o processo da ressocialização, eles poderiam, o que não acontece hoje, né? Agora, em relação aos maiores de idade, a experiência que nós temos no Tribunal de Justiça é assim: o projeto de reintegração social desenvolvido pelo Tribunal de Justiça tem um sucesso muito grande, de quase 100% de não reincidência em crimes. Depois que eles trabalham no tribunal, têm um salário, carteira assinada, fazem cursos, ficam 2 anos nesse processo com acompanhamento psicológico e tudo mais. Em geral, o tribunal faz uma pesquisa até 1 ano depois que eles saíram do processo e olha a ficha de ocorrência de crime deles e não tem. Em geral, quase 100% não tem reincidência de crime. Por outro lado, eles têm muita dificuldade no mercado de trabalho, porque aí o maior de idade, ele tem uma marca que não é apagada do crime que ele cometeu, e então a gente conhece muitas pessoas, algumas delas até muito inteligentes, com muita capacidade, que não conseguem se reinserir no mercado de trabalho por causa dessa marca da prisão no passado. Obrigada. Meu nome é Gustavo Vilela, eu sou antropólogo, dou aula aqui na FFP de Antropologia e Sociologia, também sou professor da pós em História, né? E, bom, eu trabalho com conflitos em área de preservação ambiental e também com a criminalidade na fronteira, já que eu fui professor na Federal de Mato Grosso do Sul, em Corumbá também, durante 4 anos. A segunda pergunta é: como que alguns presos ainda conseguem controlar o tráfico dentro dos presídios? Bom, o sistema criminal brasileiro, o sistema carcerário brasileiro, né, as penitenciárias, né, ao longo do tempo, cometeram uma série de abusos, né, de direitos humanos, enfim, uma série de problemas. E uma das respostas a isso, né, a essa ação do Estado, ou falta de ação do Estado, foi a organização do crime organizado, né? Seja no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho, enfim, que foi a primeira delas, né, seja em São Paulo com o PCC, esses criminosos passaram a se organizar e criar suas regras próprias dentro dos presídios, né? E o que acontece? A gente não pode continuar pensando assim, nessa separação absoluta do Estado e criminalidade, né? Já que em muitos sentidos eles estão caminhando juntos, né? Quer dizer, o próprio Estado às vezes é parceiro dessa criminalidade, claro que não o Estado abstrato, mas funcionários, agentes do Estado, né? Que permitem, né? que o preso tenha algumas regalias, ou enfim, a questão dos celulares, né? A gente viu agora a questão do NEM, né? Que está comandando a invasão assim, lá do presídio de Rondônia, né? Então, na verdade, isso sempre passa por uma ação de suborno ou de, enfim, né? de
parceria, vamos colocar entre aspas, né, entre agentes do Estado e a criminalidade. Né? A terceira pergunta é: o que pode ser feito para melhorar as condições das pessoas dentro de presídios? Bom, então, eu já tinha falado na primeira pergunta, né, que ao longo do tempo, né, no Brasil principalmente, aconteceu todo tipo de abusos e muita gente, a sociedade, né, em geral, que está vivendo essa crise de segurança, acredita que a melhor forma de resolver isso seria no olho por olho, né, dente por dente, quer dizer, o bandido cometeu o crime, tem que morrer, tem que ser torturado, bandido bom, bandido morto, tem que matar, tem que dar porrada, tem que fazer tudo com o cara dentro do presídio, né, ele ou ela também tem presídio feminino, né. Só que ao longo do tempo essas práticas vêm se mostrando absolutamente improdutivas e bárbaras, né? A verdadeira barbárie que se comete dentro dos presídios, né? E essa, como eu falei para vocês, essa separação entre Estado e criminalidade, né, que não deve ser colocada assim dessa forma, essa separação também entre o que está dentro e o que está fora do presídio também é muito fictícia, né? Porque o presídio é uma reprodução da nossa sociedade, né? Então, por isso que a discussão sobre direitos humanos ela é imprescindível, é importantíssima, né? Porque o Estado de Direito ele tem que garantir a segurança e a humanidade desses presos, né? Que vão ser julgados dentro do Estado de Direito e vão ser respeitados. Aí os presídios são superlotados, né? A gente falou do crime de tráfico de droga, tem um monte de gente que está preso que poderia não estar preso, né? Que não são bandidos perigosos. E lá dentro ele entra em contato com essas organizações criminosas, se profissionaliza ali dentro, quer dizer, entre aspas, né? E vira realmente um criminoso de carreira. Então, passa por não só por uma melhoria do sistema carcerário, mas do sistema educacional, da sociedade como um todo, né? Porque também tem muita gente que apoia esse tipo de coisa, né? Então acha que o bandido roubou, matou, o cara tem que ser morto, tacar fogo no cara, torturar. E o cara vai sair dali, quer dizer, e aquela violência toda, ela volta, né? Para a própria sociedade, né? Organizada sob a forma desses presos. Qual é o seu nome? Tassiana da Silva Guiar, Que idade? 40 anos. E o que você acha sobre o sistema carcerário brasileiro atualmente? Bom, o sistema carcerário brasileiro é totalmente errado. Ele não faz nada pelos presos, superlotado, não tem uma atividade direcionada para que eles voltem à sociedade como pessoas de bem. Está todo mundo ali junto, aglomerado, é uma fábrica de crime, porque o que entra ali sabendo pouco, está de lá sabendo muito, fazendo cada vez pior. E o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? O governo deveria ter propostas para que eles possam entrar no sistema carcerário decente, ter lugar, menos pessoas dentro das celas, porque tem muita gente, o calor é imenso, bichos, eles deveriam melhorar essa situação. Obrigado. Carlos, De idade? 46 anos. E o que você acha do sistema carcerário brasileiro atualmente? Muito fraco e muito precário. É superlotação. E o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? A situação do país ou a situação da carceragem? Na carceragem. Botar os presos para trabalharem. Só isso. Qual é o seu nome? Gabriele, Gabriel. Quantos anos? 29. O que você acha do sistema carcerário brasileiro atualmente? Bom, de certa forma bem precário, né? Superlotado e o Estado não faz nada para solucionar isso, cada vez mais está enchendo de bandidos lá e você vê que é tudo muito precário, as celas são muito superlotadas, não tem alimentação, não tem um saneamento adequado, não tem praticamente nada, uma infraestrutura legal não tem. E, na verdade, isso só tem a tendência a piorar, né? Então, eu acho que não é superlotar, é tentar dar um jeito de não ter mais bandidos dentro das celas, né? O que você acha que poderia fazer para mudar isso? Eu acho que basicamente mudar a lei. Mudar a lei, né? Porque não adianta você pegar um menor, botar 3 meses de detenção, depois ele está do lado de fora fazendo tudo de novo, depois está de maior idade, cometendo crimes, e só enchendo e não ter solução. Então, acho que tinha que mudar basicamente a lei. Tá bom, obrigado.